Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Vamos lá, vamos começar. Hoje nós vamos finalizar o livro de Colossenses. Vamos lá? Colossenses, capítulo 4. Vou pegar aqui. Colossenses 4. Outras instruções. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo para o qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento como os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Saudações finais. Tíquico lhes informará todas as coisas ao meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel, cooperador do serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam tudo o que se passa conosco, para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel amado irmão, que é um de vocês que irão contar-lhe tudo o que aconteceu aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudação, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-lo, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês, servo de Cristo, envia saudações, que está sempre batalhando por vocês em oração, para que com as pessoas maduras e plenamente convictas continue firmes em toda a vontade de Deus. Dele eu dou testemunho de que esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia. Em Hirápolis, Lucas, o médico amado, e demais enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida e entregue a vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, para que vocês igual leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuidem de cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Esse texto, Paulo fala especificamente a despeito da oração. Fiquem firmes na oração. Fortaleçam-se na oração. Não se esqueçam de orar. A minha pergunta para vocês é: como anda a rotina de oração de vocês? Porque o mundo espiritual, ele é movido pela oração. Olha só, veja bem. Jesus é simples, muito simples. E Jesus ama as coisas simples deste mundo. Mas o mundo espiritual não é simples. O mundo espiritual não tem nada de simples. Ele é extremamente complexo. Agora, nesse momento, enquanto eu e você estamos conversando aqui, existe uma guerra pela sua vida e uma guerra pela minha. Uma guerra para que eu não fale, não transmita mensagem de forma equânime que vai fazer um sentido na sua mente. Uma guerra para que você durma, uma guerra para que você seja distraído apesar da hora. Uma guerra para que você não ligue isso aqui, uma guerra para que a sua internet caia. É uma guerra, sempre há uma guerra. Uma guerra para você não fazer, não cumprir, para que você escute e não ouça, ouça e não escute. É uma guerra. Existem anjos sendo enviados ao seu respeito para matar, roubar e destruir. Mas a despeito desses anjos, também existem anjos do Senhor para te livrar, zelar e proteger.
A questão é que o mundo espiritual ele é sempre movido através de uma proclamação. O texto sagrado, lá no livro de Gênesis, ele começa assim: e Deus criou os céus e a terra. Não, a terra era sem forma vazia, e Deus criou os céus e a terra, e disse Deus. E dali ele vai discorrendo o capítulo 1 de Gênesis, praticamente todo falando: e disse Deus que haja isso, e houve isso. E disse Deus. Então, tudo que a gente tem aqui foi criado através da palavra. A oração, ela faz sentido desde que o mundo foi criado. A oração é a forma que a gente tem de se conectar com Deus. Às vezes, a gente fica um pouco perdido, eu sei. Como que a gente vai orar? Como que a gente vai fazer? Como? Parece que é tão simples e parece que é tão complexo. Só que eu tô conversando aqui com vocês, isso é uma conversa. Quando você conversa com o Espírito Santo, é uma oração. Deus, ele não quer nada pronto. Ele não traz tarefas prontas. A única oração 100% pronta que a gente tem é a oração do Pai Nosso. E que Jesus orienta como a gente vai ter que orar. Ele sempre fala: olha, fecha a porta do teu quarto e o Deus que te ouve em secreto. Porque as pessoas faziam, orações longas em público. Mas como é que estava a vida deles com Deus? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e converse com Deus que te ouve em secreto. E aí quando você conversa com Ele, você começa assim: Pai nosso que estás nos céus, santifica o seu nome. O teu nome santificado. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Então, coloque o teu reino em mim. Envia os teus anjos ao meu respeito. É o teu reino que eu quero aqui sobre a terra. Eu sei que o Senhor é capaz de me zelar, me guardar e me proteger. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A minha e a sua não. Assim na terra como no céu. Então a gente entrega a divindade ao Senhor e a gente ora para que a vontade dele se cumpra na nossa vida, na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então que nunca nos falte a comida. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Olha o valor do perdão. Olha o valor de pedir perdão. Olha o valor de perdoar. Na própria oração do Pai Nosso diz, e essa oração é para que a gente faça ela todos os dias. Não me deixa cair em tentação, porque o inimigo, ele quer que eu e você caiamos em tentação o tempo inteiro. E nos livra do mal. Senhor, o Deus é o único que pode nos livrar do mal. Porque o teu reino, poder e glória para todo sempre. Amém. Então, quando Jesus nos orienta a oração do Pai Nosso, ele entrega o controle nas mãos do Senhor, ele ora pela comida de cada dia para que nunca nos falte o pão, ele ora por proteção, ele ora para que o Senhor envie anjos ao nosso respeito para nos guardar, nos zelar e proteger. E ele declara a paternidade de Deus. Ali, sabe, a gente poderia ficar aqui a manhã inteira falando só sobre a oração do Pai Nosso. Mas aquela oração do Pai Nosso, ela é o motor diretriz para as nossas outras orações. É como Deus recebe a nossa comunicação. Você observa a oração do Pai Nosso e você vê como Deus consegue sim receber o desejo do seu coração. Eu e você, a gente precisa de ter uma conexão mais próxima com Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 7, salvo engano, diz que Deus recebe a oração com aromas suaves nas narinas dele. O que é uma oração? É algo feito de dentro para fora. É algo feito do seu coração. As pessoas não oram porque elas não sabem orar. Sendo que a oração é algo que nos conecta com Deus. Você pegar frases prontas, orações prontas, algo que já lhe foi postulado, é coisa de criança. Criança que precisa repetir aquilo que nos foi ensinado. Por quê? Qual é o desejo do seu coração? Qual é a tua angústia? Quais são as tuas petições? Deus quer ouvir você diante das tuas petições.
Ou tem pessoas que simplesmente não oram, nunca. Ah, Deus sabe. Tá, Deus sabe. Mas Ele quer saber como é que está a sua entrega em relação ao que Ele sabe. Ah, não. Não por quê? Não por qual motivo? O que te faz acreditar que Deus não quer te ouvir? Existem riquezas encobertas, tesouros escondidos e bênçãos sendo paralisadas no mundo espiritual, travadas no mundo espiritual. Existe agora uma guerra, uma batalha e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais têm prendido as coisas que precisavam de ser entregues para você e para mim, por falta da nossa oração. A oração, ela abre portas. O livro de Lucas, a gente não lê o livro de Lucas, dos evangelhos, a gente só lê João. Vai chegar um momento que a gente vai voltar em algum evangelho, depois vai seguir, vai voltar em outro evangelho e vai seguir. O livro de Lucas, ele mostra eminentemente como era a vida de oração de Cristo. Quando Cristo veio aqui na terra e ele era o próprio Deus, ele se comunicava o tempo todo com o Pai, através da oração. Em vários momentos, na verdade, em praticamente todos os capítulos, a gente observa Jesus se ausentando para orar. Quando Jesus avisou para os discípulos, olha, agora é verdade, agora é hora, agora é sério, eu vou para o Pai. Eu preciso preparar vocês, porque está chegando a minha hora. Eles só pediram uma coisa para Jesus. Jesus, nos ensine a orar. Eles não pediram poder, eles não pediram graça, eles não pediram misericórdia, eles não pediram autoridade, eles não pediram nada. E vocês não acham estranho e curioso que os discípulos passam 3 anos com o próprio Cristo, vendo ele pregar? Eles não pediram sabedoria, vendo ele ser sábio, vendo ele fazer milagres, vendo ele fazer maravilhas, vendo ele fazer tudo que Cristo fez na terra. Eles viram, eles foram testemunha ocular de tudo que o próprio Deus fez na terra. Eles viram o coxo andar, cego ver, uma mulher que tinha um fluxo de sangue parar, não morrer, mas ser curada. Eles viram endemoniados saírem, eles simplesmente viram. E ao invés deles pedirem poder, autoridade, sabedoria, até misericórdia, sabe o que eles pediram? Dons. Eles poderiam ter pedido dons. Não pediram. Eles pediram, Jesus, nos ensine a orar. E isso precisa de ser levado em relevância para mim e para você. Um dia desses eu achei muito interessante. Uma seguidora virou para mim e perguntou assim, Polly, eu tenho que orar o tempo inteiro? Falei, tem. Seria interessante, né? Que ao invés de você estar o tempo todo se conectada com as coisas deste mundo, você estivesse o tempo todo conectada com as coisas do Senhor. Senhor, o que te agrada? Senhor, o que eu como que te agrada? Senhor, como eu me comporto que te agrada? Por isso que é muito importante a gente já começar o dia conectado com a presença de Deus. Por isso que esse devocional é bem cedinho. É para que a gente já comece o dia fazendo menção dele, lendo as Escrituras, orando, estando com Cristo e ali passar o dia todo refletindo e ruminando tudo que a gente aprendeu. Então eu e você, a gente precisa aprender e entender de uma vez por todas o quanto Deus ama a oração. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, para dar uma levantada da cadeira, do sofá, da cama, dar uma espreguiçada aí. Você tem orado? Mas orado mesmo? Escreve para mim sim ou escreve não. E eu vou ficar falando de algumas características de uma pessoa que ora, tá? E você vai me realmente responder com toda sinceridade. Você tem orado? Sim. Você tem orado? Não. Uma pessoa que ora, ela tem respostas. Uma pessoa que ora, ela tem direção. Uma pessoa que ora, em meio ao caos, tá tudo errado, ela tem paz, né?
Uma pessoa que ora, ela tem de fato muitas inquietações, porque nós todos temos inquietações, sabe? Existem inquietações que às vezes extrapolam o limite do aceitável, e isso também é aceitável. Mas logo ela pensa, tá tudo errado. Eu tava conversando com uma amiga querida essa semana e ela tá passando vários desafios. E ela me contou várias coisas, várias situações. E ali no final ela me escreveu assim, é só chilique, né, Poliana? Eu achei muito engraçado, sabe? Várias situações que talvez há um tempo atrás ela não falaria assim, ela ficaria se vitimizando. No final de tudo, ela já sabia tanto, ela já cresceu tanto em Deus, que no final de toda a história, ela pegou e escreveu assim pra mim, é só chilique, Poliana. E eu preciso melhorar os meus chiliques. Porque isso não é certo. Então, uma pessoa que ora, ela tem sabedoria. Uma pessoa que ora, ela tem discernimento. Uma pessoa que ora, ela sabe o que é certo. Ela sabe o que é errado. Ela sabe o que Deus, o Deus da alma dela, vai fazer por ela. Uma pessoa que ora, sabe, eu vejo, eu sei discernir bem quem são os meus seguidores que oram e quem são meus seguidores que não oram. Vamos lá, eu vou ler uma resposta de uma seguidora aqui. Ultimamente tenho sentido tanta angústia, não consigo orar como deveria. Não consigo ouvir a Deus falar comigo. Presta atenção. Lá em Naum, capítulo 1, versículo 3, diz que as nuvens são as poeiras dos pés de Deus. É impossível você abrir a porta da sua casa ou a sua janela, olhar para o céu e não se conectar com Deus. Todas as vezes em que eu e você sentimos assim, perdidos, sem direção, para, olha para o céu e observa. Observar é observar mesmo. Não é pensar na louça, não é pensar na casa, é observar. Para e observa. Eu preciso observar isso aqui. Eu preciso ver. Ver o que Deus tem para mim aqui. E você tenha consciência que ali Deus passou. Quando você vê uma nuvem no céu, é uma resposta de Deus para você. A Bíblia diz que todos os dias, absolutamente todo santo dia, Deus se inclina para a humanidade. Ele se inclina, ele abaixa, ele olha a humanidade. Ele quer uma conexão direta comigo e com você. Então, todo pôr do sol, mas é todo. Peraí. Todo pôr do sol é uma oportunidade que eu e você temos de contemplar a grandeza de Deus. Se você não conseguir orar por conta das suas circunstâncias, olha para o sol se pondo. Exatamente. Deus está nas coisas simples. O mundo espiritual é complexo, mas Jesus é simples e Deus também. Deus ama as coisas simples deste mundo. Então, quando a gente está muito angustiado, eu gosto muito de fazer esse exercício. Eu olho para o pôr do sol, faço questão e eu penso, nesse exato momento, Deus está inclinado para a humanidade. Senhor, em nome de Jesus, olha para mim. Porque às vezes a nossa oração é só Deus, olha para mim, me socorre. Só que você precisa fazer menção de que você sabe que Ele está ali. Eu gosto disso, sabe? Eu penso que Deus gosta disso também. De que você fale que você sabe que Ele está ali. Que Ele é um Deus de perto e não um Deus de longe. Tem uma música do Diante do Trono, até coloquei nos stories ontem. Ela fala assim, filha, se lembre, você tem pai. E a metade da música é isso. Ele fala, filha, se lembre, você tem pai. Porque muitas vezes a gente esquece que a gente tem pai. Só que existe um pai que zela por nós, que guarda a nossa alma
e que está disposto a uma conexão. Então, quando você não conseguir orar, você diga a Deus: olha, eu nem estou conseguindo orar, mas eu sei que eu tenho um Pai. Direto, eu faço isso com Deus. Falou: oi Deus, o bicho está pegando aqui para o meu lado, mas eu sei que eu tenho um Pai. Eu sei que eu tenho um Pai zeloso. O problema é que às vezes a gente quer limitar as nossas orações, as nossas petições. Petição é uma coisa, oração é outra. Você pedir para Deus o desejo do seu coração é uma coisa. Você olhar para o Deus e você falar com Ele: eu sei que eu tenho um Pai. Eu me lembro que eu tenho um Pai. Guarda a minha vida. Guarda as minhas emoções, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você já fez essa oração? Eu sei que eu tenho um Pai. Você já declarou isso? Eu sei que eu tenho um Pai. Eu me lembro que eu tenho um Pai. Escreve no chat. Hoje eu tô muito... Escreve no chat. Escreve assim: eu tenho um Pai. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente esquece que a gente tem um Pai. Escreve para mim aqui: eu tenho um Pai. Quando terminar essa live, coloca nos comentários para eu ver que você viu. E aí você escreve também lá: eu tenho um Pai. Você declarar que você tem um Pai é uma oração. Eu tenho um Pai. Porque a oração do Pai Nosso, ela começa assim: Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Eu tenho um Pai. Jesus começa a oração do Pai Nosso falando exatamente que nós temos um Pai. Então, a oração que funciona é a oração que você começa declarando que você tem um Pai. Quando eu vou fazer uma oração, eu sempre coloco: Pai, em nome de Jesus. E às vezes, né, nosso Pai não está aqui de forma corpórea. Talvez seu pai foi embora e você nem tem notícia dele. E você já é um homem ou uma mulher formada. Talvez seu pai seja assim, um pai bem ausente, né? Que existem pais que são extremamente ausentes. E às vezes você sente falta de um colo de pai, um conselho. E às vezes o seu pai já foi para o Senhor. Ele está lá com Cristo, no céu, reinando em glória, aproveitando da eternidade. Sabe, eu acho que a gente tem que ver as pessoas assim que faleceram mesmo, principalmente que a gente ama, e trocar às vezes as vestes dele, porque a gente coloca uma veste de dor na gente. E a gente tem que entender que eles estão aproveitando da eternidade. Se você tem um pai que faleceu, e se você soubesse que agora ele tá no resort, você ia me contar qual a notícia dele? Nossa, ele tá aproveitando lá, olha, nossa, ele tá lá aproveitando aquele resort maravilhoso. Mas nós que somos cristãos, sabemos mais ou menos como vai ser o céu. Existem coisas que a gente só vai descobrir quando chegar lá. Mas a gente tem que ter a certeza que ele está ali aproveitando da eternidade. É o fim e o começo. Isso mesmo. Então, que o seu pai não esteja aqui do seu lado. Você tem um pai. Se lembre. A música fala: filha, se lembre. Você tem um pai. A gente não precisa sentir tanta falta de um pai. Porque o teu pai, ele está fazendo o teu verdadeiro pai. Ele faz questão de cuidar de você todos os dias. Todos. Sem nenhum, nenhum descanso. Sabe essa tribulação que você está passando? Ele está vendo. Deus, ele poderia pegar você assim, tirar você dessa tribulação e colocar você ali reinando em glória. E ele não vai fazer isso. Porque ele não cria filhos mimados. Vocês acham que Deus não tinha capacidade de ali no jardim do Éden chegar para Eva e falar assim: Eva, você vai comer isso aí, Eva?
igual a gente faz com criança. Ontem eu tava correndo, que eu tinha uma audiência, eu coloquei um vestido em cima da minha cama para passar e o ferro. E eu não liguei, claro. E o Filipinho, eu tava terminando de me arrumar o cabelo e tal, e o Felipe entrou dentro do quarto. O Felipe tem 3 anos. 3 anos vivido de forma muito sapeca. E a primeira coisa que ele foi fazer, pam, pegou no ferro. Não, ele ia pegando no ferro. Não. Eu falei não umas 50 vezes. Aí teve uma hora, depois da 50ª vez, ele virou pra mim e falou assim, por que não, titia? Eu falei, por quê? Se o ferro estiver quente, ele vai te queimar. Você vai ficar com o dedo grudado aí pro resto da sua vida. E você vai chorar muito. E tá muito quente, vai queimar todos os seus dedinhos. Ele, titia, tu casca fora daí, menino, ó. Casca fora daí. E aí ele, eu quero segurar no ferro. Eu falei, você é um maluco, menino. Não. Ó, vou pegar você aí de jeito, menino. E ali ele riu e saiu correndo. E eu ia ligar o ferro e eu falei assim, eu não vou ligar porque o Felipe tá solto na casa. E olha só, dito e feito, o menino foi no ferro. E aí, você acha que Deus, quando viu Eva indo milésimos de segundos comer o fruto, ele não poderia ter falado, Eva, Eva, minha filha, não. Poderia. Você acha que depois que Eva mordeu, ele falou assim, Eva já, né, fez tudo errado, então deixa eu pelo menos ajudar aqui o homem. Adão. Se ele tivesse falado um Adão ali, sabe? Adão, ele, ups, ele não tinha feito. Mas por que Deus não fez? Porque Deus já tinha dado uma instrução. E a instrução deles era não coma do fruto. E Deus não ia ficar poupando eles. Aí a gente anda um pouquinho na história e a gente chega em Cristo. E eu quero falar com vocês especificamente do momento da cruz. Nossa, Cristo era Deus, é Deus. Cristo fez tanta coisa por nós. Não precisava, quer dizer, nos nossos olhos, né? Não precisava da cruz daquele jeito. Talvez não precisava naquelas circunstâncias. Ele não precisava sofrer tanto. Ele não precisava derramar toda a gota do sangue dele. Não precisava. Não precisava ser transpassado. Não precisava até a água dele foi embora, sabe? Ele se esvaziou. Ele levou uma lança de lado e aquela lança, além de ter vazado o resto do sangue, ainda vazou o resto da água que tinha dentro dele, sabe? A água que ele tinha bebido. Meu Deus, não precisava. Na minha visão, não precisava. E talvez na sua também não. Que desnecessário, né? Mas Deus poderia ter tirado ele dali. E não tirou. Porque ele sabia que Cristo precisava de cumprir um propósito. Ele estava vendo o filho dele sofrer. E mesmo assim, ele deixou o filho dele ir até o fim. Por isso que eu falo para mim, para você, em tudo, em todas as coisas, vá até o fim. Não para no meio do caminho. Porque Cristo não parou no meio do caminho. Se eu e você somos cristãos, é uma obrigação nossa ir até o fim. A gente não pode parar no meio do caminho. Então, Deus deixou Cristo morrer. Mas no 3º dia, Cristo ressuscitou. Então, muitas vezes e muitas coisas vão acontecer, coisas ruins comigo e com você. Quando Adão e Eva comem do fruto, eles passam por vergonha, eles vêm para a terra, eles têm, sabe, a sensação de que estão sozinhos, perdidos, enfim. E aí, quando Cristo está na cruz, ele também se sente só. Tem hora ali que ele fala, eu tô só. Mas ele olha para o céu e ele fala, Senhor, te entrego o meu corpo. E ele morre. Está consumado. E ele morre. E aí, tudo isso vem nos falar que Deus não vai passar a mão na minha cabeça nem na sua. Chega disso. Ele vai fazer você passar tudo o que você precisar de passar. Porque
é pra gente entender que a gente tem que amadurecer. E é pra gente entender que em todas as nossas circunstâncias a gente precisa orar. Não se esqueça, você tem um pai. Você tem um pai que te ama. Você tem um pai que zela por você. Você tem um pai que não te deixou morrer. Você tem um pai que envia anjos ao seu respeito para te guardar, te livrar e te proteger da morte. Existem anjos sendo enviados ao seu favor pela parte de Deus que nem você sabe, nem você pediu. Se o inimigo da sua alma pudesse, ele já tinha te matado há muito tempo. A intenção de Satanás é fazer com que ainda no ventre da sua mãe você seja extirpado da humanidade. O inimigo da minha alma, ele não queria que eu vivesse esse momento. Quando minha mãe ficou grávida de mim, eu já contei pra vocês, ela ficou grávida de mim usando o DIU. É um risco seríssimo de aborto quem fica grávida usando o DIU. Vocês sabem disso. Qualquer detalhe contrário pode fazer com que a pessoa, aborte, e ela não abortou. A segunda coisa que aconteceu foi que minha mãe, no meio da gestação, ela pegou rubéola. E todo mundo, assim, naquela época que pegava rubéola, na época que teve o surto de rubéola em 85, 86, nasciam crianças deficientes, cega, surda, muda, retardada. E era isso que era o meu diagnóstico. Só que Deus veio para contradizer esses diagnósticos e ainda assim, aquele vírus não entrou completamente em mim. Eu tive algumas sequelas, meu fígado não funciona direito, os meus pés, eles nasceram bem debilitados. Eu nasci praticamente cega e fui cega mais da metade da minha vida. Em 2009, eu fiz uma cirurgia no meu olho e hoje, bicho pra caramba. Eu nasci com os 2 ouvidos tampados. Houve um momento da minha formação intrauterina em que algo bloqueou a doença entre o cordão umbilical e o sangue da minha mãe. E a gente sabe que não foi algo que bloqueou, foi a presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus sabia que eu ia chegar nesse momento, nessa hora. E Ele sabia que ia chegar o dia de hoje, dia 9 de junho de 2021. E eu ia falar para algumas pessoas, talvez uma multidão daqui a pouco, dizendo assim: orem. A forma de se conectar com Deus é através da oração. E é engraçado que talvez Deus tenha parado toda a doença, tudo. Talvez Deus tenha curado o meu pé aos 13 anos, curado os meus olhos aos 20, 22 por aí. Meu Deus, quanto tempo. Talvez Deus tenha curado os meus ouvidos. Olha como é diferente, ó. Nasci com eles 2 tampados. Pra só eu falar uma única palavra e é ela que vai fazer o sentido da minha vida e da sua vida para muitos anos. Orem. Só por isso. E Deus, Ele ama as coisas simples. Ele ama quando você, com o coração quebrantado, conversa com Ele. Eu nem sei nem como orar. Eu só sei que eu tenho um Pai. Eu tenho que me lembrar que eu tenho um Pai. E não se esqueça. Ele não esqueceu de você. Depois que Ele deixou Eva, Adão, perecer pelo pecado deles, depois que Ele deixou Jesus morrer na cruz, depois que Ele permitiu várias situações, a mim e a você só cabe saber que Ele está vendo. E Ele está fazendo tudo isso na sua vida para você ser uma pessoa madura. Meu testemunho é lindo. Eu só sobrevivi a tudo, muita coisa. Muita coisa. Eu já fiz tanta cirurgia para dar uma consertada. Não é só estética não, gente. Eu tive uma trombose nos meus pés, nas minhas panturrilhas e no meu cotovelo, que o médico disse que se eu esperasse mais 24 horas eu tinha morrido. A trombose, ela estava andando pro meu coração. 2016. Eu sentei tanto para estudar que no meu cóccix abriu um negócio, um cisto, sabe? Só que o problema não era o cisto, era que o cisto estava na metade da minha coluna e já tinha alcançado até a minha cintura.
Não, gente, vocês não têm noção da dor. Eu fiquei 6 meses sem conseguir sentar, estudando. Eu ia para a faculdade, eu ficava assistindo aula em pé. Era impossível sentar. Porque a minha cicatriz, ela é enorme. A cicatriz de uma pessoa que faz uma cirurgia de cóccix, ela é assim, eu não tenho cóccix. Eu não tenho cóccix. Eu não tenho sustentação como vocês têm do corpo. Eu não limpei, eu arranquei. Sabe, primeiro eu tirei aquele último osso, uma parte não tem nosso ventre assim, né, na parte de trás. Aí tem o ossinho aqui, o cóccix. Eu arranquei o cóccix, um pedaço da coluna, porque tava tão inflamado, tão inflamado. O médico falou, meu Deus, eu acho que eu vou rasgar sua coluna até a cintura. E naquela hora, no centro cirúrgico, eu só falei assim, Deus, tenha misericórdia de mim. E ele foi limpando, eu só vi assim, nossa, enfim, 2005, meu Deus, é tanta coisa. Se eu contasse para vocês, o inimigo ele tenta todos os dias, porque Deus sabia que eu iria dizer sim, que independente das situações que acontecessem na minha vida, eu ia acordar todo dia e eu ia proclamar o evangelho. E quem me conhece sabe que eu sou assim desde sempre. O que eu faço aqui com vocês é só uma parte do que eu faço no meu dia a dia, na minha vida. É uma pequena porção. Porque eu preciso ser grata ao Deus que me fez tudo. Ah, o negócio tá feio. Aham, tá bom, tá feio pra mim e tá feio pra todo mundo. Dói mesmo. É cisto pilonidal. Só que esse cisto pilonidal das pessoas é um cisto normal. O meu chegou na metade da minha coluna. E não era só o cisto, ele inflamou o meu osso. Porque eu tenho um cisto e esse cisto ele é revestido de cabelo e pus. O meu estava revestido de cabelo, pus e apodrecendo a minha coluna. Vocês acreditam nisso? Cada uma, eu falei, eu passei cada uma na minha vida. Eu já fiz mais de 15 cirurgias na minha vida. Meu Deus, eu sobrevivi a tudo isso. Eu só tenho 34 anos. Senhor. A primeira cirurgia eu fiz com 1 ano de idade. Foi para abrir meus ouvidos. Isso existe, gente. Pelo amor de Deus. Enfim, vamos lá. A pessoa que mais já anestesiou nessa vida sou eu, mas eu gosto de anestesia. Você entra dentro desse cirúrgico, você faz assim, ó, quando você acorda já tá tudo pronto. Agora é só recuperar. E o dela tá só no cóccix. Minha irmã, o bicho pega. Eu não sei o que ela tá passando. Eu fiquei 6 meses sem sentar, gente. Estudando em pé, estudando deitada, estudando de lado. Tendo que me virar para sobreviver. Mas eu sobrevivi, vambora. E é isso. E eu não deixei, sabe? Muitas vezes a gente deixa a angústia da nossa alma alcançar a gente de tal forma que a gente acredita que Deus nos abandonou. Jesus na cruz teve um momento que ele falou assim, Pai, por que o Senhor me abandonou? Pai, por que o Senhor me deixou aqui? Eu tô me sentindo só. Aí foi só falar do cóccix que ele começou a doer. É psicológico. Pai, por que o Senhor me abandonou? E na verdade, Deus estava o tempo todo ao lado dele, esperando só a hora para ele reinar em glória. Talvez não, Deus está ao seu lado o tempo todo, só esperando a hora. Eu tenho certeza que as coisas vão mudar na sua vida e na minha também. Só que a gente precisa aprender a se conectar com o nosso Pai. Não se esqueça, filha, se lembre, você tem Pai. Filho, se lembre, você tem Pai. Nós repetimos aqui um pouquinho mais cedo. Não se esqueça, você tem Pai. Fala aí em voz alta. A gente já escreveu no chat. Eu tô falando aqui, você fala aí, eu tenho Pai. Eu me lembro, eu tenho Pai. Eu tenho um Pai. E esse Pai não falha. Às vezes o Pai da terra falha, mas o Pai do céu, ele não falha, ele nunca falha. Eu já cheguei à época
Eu pensar assim, gente, será que Deus não tá vendo isso que eu tô passando, não? Deus me acha aqui no meio da multidão, que eu tenho certeza que você se esquece. É tanta gente. Eu já sei, é tanta gente que Deus se esqueceu de mim. E eu comecei a me conectar com ele e falar assim, olha, se o Senhor se esqueceu de mim, porque muita gente se trate de lembrar do meu nome, anota, Poliana, Graziele, Abreu, Damascena. E não se esqueça, eu tô aqui e eu sei que eu tenho um pai. E é isso. Não se esqueça, você tem um pai, se conecte com ele. Não pode esquecer de Apocalipse 7, quando diz: Deus recebe a oração dos justos como aroma suave às narinas dele. É a tua oração que é um sacrifício vivo diante do Senhor. Entrega a tua oração como oferta e diga a ele: eu sei que eu tenho um pai. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu nunca começo a oração, Pai, à toa. Senhor, eu começo a oração sempre assim: Pai, em nome de Jesus, é porque eu sei que eu tenho um pai. É para que eu me lembre todas as vezes que eu tenho um pai. Se eu estiver triste, eu tenho um pai. Se eu estiver feliz, eu tenho um pai. Se eu estiver angustiada, eu tenho um pai. Se eu estiver inquieta, eu tenho um pai. Se eu estiver nervosa, eu tenho um pai. Eu tenho um pai. E eu te louvo, Senhor, porque eu sei que o Senhor me ouves. Eu sei que o Senhor me escutas. E eu sei que o Senhor zela e guarda por mim. Foi nítido como o Senhor já me livrou do vale da sombra da morte. E é nítido também como o Senhor livra cada uma das pessoas que está ouvindo aqui essa mensagem do vale da sombra da morte. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor exerce a paternidade na nossa vida de uma forma tão linda. Sabe? A gente nem sabe o zelo e o cuidado que a gente tem, que o Senhor tem conosco. Mas nós temos a consciência de que nós temos um Pai e que Ele não nos abandona. Assim te louvamos, oramos, engrandecemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vai ter vezes em que Deus vai fazer com você igual eu fiz com o Felipe ontem. Não, 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 menino, não. Não. Sai daí, menino, você vai se machucar. Não. Titia, não. E você não vai fazer. Mas vai ter vezes em que Deus vai deixar você passar pela aflição, pelo mar e no abismo, para você voltar e entender quem é o teu Deus. Entenda qual é o momento que você está vivendo, só que não se esqueça só de uma única coisinha. Uma. Você tem pai. Quando terminar essa mensagem, e eu subir isso pro IGTV e também pro YouTube, escreve no chat: eu tenho um pai. E todas as vezes em que outras pessoas virem, elas vão ter que ler: eu tenho um pai. Porque foi exatamente isso que Jesus nos ensinou, que nós temos um pai. A partir do momento que a gente entende que tem uma paternidade de Deus, para mim e para a sua vida, a gente muda a nossa história. E é isso. Um beijo, fique com Deus e até amanhã.